Olá, caros leitores, seguidores da revista literária Noctua Femina, Pulsos Literários, curiosos e minhas queridas noctuanas. Venho aqui falar de um artigo que integrou o número 2 da Noctua Femina, cujo tema é Metamorfoses, Histórias de Transformação. Vou só dar aqui um vislumbre, portanto, desse tema escrito por uma querida noctuana, que já está comigo desde o início. E antes disso, antes de falar aqui, portanto, dar aqui uma introdução desse tema da noctuana, queria falar sobre ele mesmo. O que é ler um livro? A literatura é muito importante e faz de nós grandes escritores, se assim for o caso. Saber ler um livro é como escavar, adentrar pela imaginação e absorver tudo aquilo que ele nos ensina e que nos transmite. Não é só ler em modo sprint, tentar ler o maior número de livros possível num mês, num 2 meses, seja o que for. Ler um livro é absorvê-lo, sonhá-lo, pensá-lo e depois de lido, deixar marinar para poder apreender tudo aquilo que nós assimilamos no mesmo. E eu acho que é muito importante saber ler um livro, ser um bom leitor, saber interpretá-lo para depois, se tiverem interesse, ser um bom escritor. E foi neste sentido, quando recebi o artigo da Noctuana, que fiquei muito entusiasmada, porque poucos pensam nisso, sobre o que é ler um livro, e eu vou dar aqui uma pequena introdução escrita por mim para iniciar o artigo da Noctuana. O que é ler um livro? Ler um livro é abrir túneis na imaginação, escavar até encontrar o brilho oculto das palavras, desenterrar ideias adormecidas e trazer à luz mundos inteiros que esperam ser descobertos. À primeira vista, vemos a superfície, a narrativa, os personagens, a estrutura. Mas à medida que avançamos, desenterramos camadas mais profundas. Símbolos ocultos, intertextualidades, ecos de outras vozes e significados que o tempo sedimentou nas entrelinhas. E é isto que eu acho mesmo, e que na próxima rubrica, que de facto tem a ver com o artigo da autora em si, ajuda-nos a explorar a leitura como um ato de descoberta, onde cada página esconde vestígios de algo maior. Esta foi a minha introdução para o artigo que vos vou ler, só um pouco, só realmente um pequeno vislumbre deste artigo tão interessante e cuja autora é a Isabela. A Isabela Veloso deu um título ao seu artigo de O Leitor Arqueólogo, escavar camadas de sentido. Ler é um processo arqueológico onde cada camada descoberta transforma a compreensão da obra. Ler um livro em profundidade não é um ato passivo, mas um exercício de escavação. O leitor experiente não se contenta com a superfície da narrativa. Ele desenterra camadas de significado, interroga símbolos, identifica ecos intertextuais e relaciona a obra com outras formas de arte. A leitura torna-se, deste modo, um processo arqueológico, onde cada fragmento revelado modifica a percepção do todo. E me parece que este parágrafo introdutório do artigo da Isabela, o leitor arqueólogo, escavar camadas de sentido, parece muito pertinente, porque nos ajuda a perceber que a leitura não é um simples ato de ler, pura e simplesmente. Não é passivo, é algo ativo que nos obriga a trabalhar a mente, que nos obriga a interpretar, a indagar, a questionar tudo aquilo que ele nos possa transmitir, mesmo que seja um livro simples. Por isso me pareceu um artigo muito pertinente, este artigo da Isabela Veloso. E vou finalizar com outro pequeno excerto do artigo dela, que diz assim: o leitor arqueólogo nunca aceita a primeira camada do texto como definitiva.
Ele escava, interpreta, relê e reconstrói, sabendo que cada nova leitura pode alterar radicalmente a sua compreensão da obra. Por isso diz cada escritor, talvez os mais críticos das suas obras, dizem quando escreve um livro e a partir do momento que ele sai, o livro deixa de ser ele, de ser dele, aliás, porque de facto cada leitor interpreta o livro à sua maneira. E vejam bem, existem uma pluralidade de interpretações, todas elas muito dísparas e que nos deixa muitas vezes incrédulos. E então fica o convite à reflexão. Como é que vocês efetuam as vossas leituras? De que forma leem os vossos livros? Em tempo recorde? Querem ler o maior número de livros possíveis só no mês? Gostam de deixar de embeber-se na leitura durante muito tempo? Quando finalizam um livro, arrumam o livro e já está e nunca mais o vão revisitar? Qual é o vosso tipo de comportamento perante os livros e a literatura? Aqui fica a reflexão.